Meus irmãos e minhas irmãs do Centro Espírita Estrela Guia de Itapuã, que Jesus nos abençoe, que Ele continue sendo sempre o caminho por onde devem trilhar os nossos pés. Muito feliz em ter sido convidado por vocês na Semana Espírita desta casa nobre, iluminada, para falarmos de um tema de uma complexidade muito grande. Falar sobre Deus. O que nós sabemos sobre Deus? O que uma criança dentro do ventre da sua mãe sabe sobre sua mãe e sobre o seu pai? Em verdade, é isso que nós sabemos sobre Deus. Quase nada. Nós intuímos. O nosso estado evolutivo ainda não nos permite compreender a essência de Deus. Como pode um ser limitado compreender o ilimitado? Como pode um ser imperfeito compreender o perfeito? Essa é uma viagem audaciosa, uma viagem fascinante na busca de Deus, que muitas vezes buscamos olhando para o céu. Entretanto, iremos encontrá-lo verdadeiramente se olharmos para dentro de nós mesmos. Vamos fazer essa viagem hoje, conversando sobre Deus, para tentar perceber alguma coisa da sua grandeza. E para tanto é necessário fazermos uma linha do tempo e percebermos a relação entre o homem e Deus. A relação entre a humanidade e a divindade durante todos esses milênios de existência na Terra. É nessa relação entre o homem e Deus que nós vamos começar a entender, a partir do amadurecimento de cada um de nós, o que é Deus, quem é Deus. Se nós formos lá para a época das cavernas, para a pré-história, nós perceberemos que o homem mais primitivo já intuía da existência de Deus. Isso porque Deus está em toda a sua criação. Consequentemente, Ele está no espírito que Ele criou, desde o momento de que saiu de suas mãos, do seu seio. Então, o homem pré-histórico, ele já intuía um pouco sobre Deus. Só que para ele, Deus era a própria criação. Para ele, Deus era a tempestade. Deus era o fogo. Deus era o vento, o raio, o relâmpago. Ou seja, todos os fenômenos da natureza para o homem pré-histórico era uma divindade. Tanto que muitas vezes eles faziam sacrifícios, quando muitas vezes caía uma tempestade forte com raios, relâmpagos, na cabeça deles, Deus estava zangado. Então eles iriam fazer um sacrifício, muitas vezes sacrifícios humanos, para aplacar a ira de Deus. De qualquer forma, já era o início desse relacionamento da criatura com o seu Criador. À medida que a sociedade, que a humanidade vai evoluindo e surgem as civilizações, o que acontece? Como o homem das primeiras civilizações não tinha a capacidade de abstrair um Deus invisível, um Deus sem forma,
O que é que ele fazia? Como ele não conseguia ir até Deus, ele trouxe Deus até ele e começou a materializar Deus. E aí surge o politeísmo, surge as imagens de pedra, de madeira, de barro, de mármore, com o passar do tempo, de ferro, de metal, imagens que simbolizavam Deus. E como foram várias civilizações que foram surgindo nos vários períodos da humanidade, com culturas diferentes, foram dando nome a essa divindade, segundo as suas características, as suas crenças e a sua cultura. Por exemplo, no Egito, nós vamos encontrar Ísis, nós vamos encontrar Atom, nós vamos encontrar Osíris e tantos outros. Na outra parte da África, nós vamos encontrar Jah, na Grécia, Zeus, Poseidon, Hera, o povo árabe, Alá, os judeus, Yahvé, ou então Senhor, Adonai. Ou seja, os povos foram dando nomes a Deus. Até que, no século XIX a.C., surge a figura de Abrão, na cidade de Ur. Abrão, que depois seria chamado Abraão, o pai do povo hebreu, o pai que iria criar o judaísmo, que segundo ele ouviu dos espíritos, segundo ele do próprio Deus, que a descendência dele seria maior do que as estrelas do céu. Abraão institui o monoteísmo. Interessante que no Egito, também, no século XIV a.C., nós vamos encontrar uma figura interessante, chamada Amenhotep IV, ou Amenófis IV. Ele acreditava em vários deuses, como todo egípcio. Ele, como faraó, quis implantar os primórdios do monoteísmo no Egito. E ele imaginou que acima de todos os deuses existiria um Deus maior. Ele escolheu o Sol, Atom, e ele muda de nome. Ele deixa de ser Amenófis ou Amenhotep IV e passa a ser Akenaton, o servidor de Atom. E de certa forma, ele deve ter influenciado Moisés, que viveu no século XIII antes de Cristo. Moisés, até a sua adolescência, foi criado como egípcio, não é? A mãe dele o colocou numa cesta de vime e colocou no rio Nilo. E a filha do faraó encontrou e começou a criá-lo como um egípcio. Então, naquela época, Moisés deve ter ouvido falar de Akenaton, apesar de que os faraós que substituíram Akenaton tentaram eliminá-lo da história porque ele havia instituído o monoteísmo. Então, ou os primórdios do monoteísmo no Egito. Moisés sofreu essas influências. E Moisés, quando se descobre judeu, né, hebreu, ele, defendendo um outro hebreu, termina matando um soldado egípcio, e ele foge. E lá, a partir daí, ele vendo uma sarça pegando fogo, né, uma planta pegando fogo, sem se consumir, desenvolve a sua mediunidade, e a partir daí ele se transforma no libertador do povo hebreu no Egito. E todos nós lembramos das 10 pragas do Egito, da travessia do Mar Vermelho,
E Moisés escreve os 5 livros, o Pentateuco, o Mosaico. Ele escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E na Gênesis, Moisés coloca que Deus, ao criou o homem, a sua imagem e semelhança. E aí surge a figura do Deus antropomórfico, o Deus com a figura humana. Será que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Veremos isso daqui a pouco. O Deus que Moisés apresenta ao povo hebreu é o Deus da ira, o Deus dos exércitos, o Deus particularista, o Deus nacionalista, o Deus de um povo, o Deus do povo hebreu, da religião judaica. E, a partir daí, Moisés cria leis civis para conter o povo que era muito ignorante. Então, a relação na época de Moisés dos judeus com Deus era uma relação de respeito através do medo, da ira, do castigo. Preceitos rigorosos, cerca de 613 preceitos que tinham que ser cumpridos rigorosamente pelo povo. Alguns com pena de morte se desobedecidos. Tamanha era a brutalidade ainda do povo e a necessidade de conter a violência, de conter os equívocos e de preservar a pureza da raça. Porque o povo hebreu não queria se misturar, ele queria também a hegemonia. Só que dentro do Velho Testamento existia uma promessa. Os profetas começaram a trazer ao povo hebreu, ao povo judeu, uma promessa. A resposta de Deus aos homens. A promessa do Messias. E alguns séculos depois de Moisés, Jesus chega à terra. E quando Jesus chega na terra, a terra vive a sua mais maravilhosa epopeia de amor e de luz. Porque Jesus veio para cumprir a lei e não destruir a lei ou modificar. Mas ele falava da lei de Deus. E a lei de Deus, no Velho Testamento, está nos 10 mandamentos, que Jesus não modificou nenhuma letra. Mas as leis criadas por Moisés, Jesus modificou profundamente. Moisés dizia, olho por olho, dente por dente. E aí Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos? Ou seja, lá no tempo de Moisés, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos afirmo, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém lhe bate a face direita, apresenta a outra. Se alguém lhe toma a túnica, entregue a capa. Se alguém lhe força a caminhar 1000 passos, caminha 2000, dá a quem te pede, não volte as costas para aqueles que vos querem tomar emprestado. Ouviste o que foi dito aos antigos, ama teu próximo. Aborreça o teu inimigo, mas eu, porém, vos digo, disse Jesus, amai os vossos inimigos. Fazei bem a quem vos faz mal, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam.
Sede vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. E por falar em Pai, Jesus modificou muitas coisas da lei mosaica, mas Jesus trouxe algo maravilhoso. Jesus muda a relação entre a criatura e o Criador. Jesus muda a relação entre o homem e Deus. Porque no Velho Testamento, como nós falamos anteriormente, Deus era tido como um Deus da ira, da raiva, da vingança, dos exércitos, da espada. E o povo respeitava porque temia. Jesus vem nos apresentar outro Deus. O Deus de amor. O Deus de fraternidade. E é interessante como as culturas e as religiões, como nós falamos anteriormente, dão nomes a Deus, né? Nós falamos de Ísis, de Atom, de Osíris, de Já, de Zeus, Poseidon, de Hera, de Yahvé. E quer queiramos, quer não, isso termina por separar as pessoas em castas e em religiões. Jesus apresenta a Deus como Pai. E quando ele apresenta a Deus como Pai, ele converge. Porque todos os deuses antigos, nominados, em sua grande, esmagadora maioria, eram vistos como pais, como Criador. Então, quando Jesus diz, ele é o Pai, ele converge todas as religiões. Ele une todas as criaturas. E Jesus, sendo um excelente mestre, melhor dizendo, sendo o mestre, não tem outro igual a ele, o pedagogo, o professor, ele usa da repetição como técnica pedagógica na relação ensino e aprendizagem. E ele faz questão de repetir a todo momento que Deus é o nosso Pai. Ele diz, qual é o pai que o filho pede um pão e ele dá uma pedra? Que o filho pede um peixe e ele dá uma serpente? Se vós que sois maus sabeis das coisas boas aos vossos filhos, que dirás vosso Pai? Ó, ele nos inclui. Vosso Pai que está nos céus. Claro que vai dar se você pedir. Ele diz de novo, quando você for orar, não faça como os hipócritas que oram nas esquinas e nas praças para serem vistos. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu Pai, que vê o que passa em segredo, te recompensará. A todo momento ele está dizendo que Deus é o nosso Pai. Existem várias partes no Novo Evangelho, no Novo Testamento, vários trechos onde Jesus está dizendo que Deus é o nosso Pai. E quando o discípulo, no sermão, pede para ele nos ensinar a orar, como é que ele começa a oração? Pai nosso que estás nos céus. Olha que coisa maravilhosa. Ele nos inclui. Ele não disse Pai meu, ele disse Pai nosso que está nos céus. A relação muda completamente. Busque o teu Pai, ele diz. Peça ao teu Pai, ele diz. Ore ao teu Pai,
ele diz: se o Pai da terra faz, imagine o Pai do céu. Ou seja, Jesus se transformou na ponte para levar a criatura humana ao Pai. Jesus nos apresenta um Pai de amor, um Pai de misericórdia, um Pai presente ao nosso lado. XIX séculos depois, Allan Kardec, trazendo o Consolador que Jesus prometeu, ele havia dito àquela época aos discípulos: muitas coisas teria para dizer-vos, entretanto não suportaríeis, mas eu vou mandar um Consolador, que vos confirmará tudo o que eu vos disse até hoje. Por que vos confirmará? Porque nós iríamos esquecer com o passar do tempo a essência. E o Espiritismo iria nos relembrar. Mas também irá trazer coisas novas que vocês não suportariam agora, disse Jesus. E a doutrina espírita nos traz um manancial de conhecimento. E Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivaio, pedagogo francês, que usou o pseudônimo Allan Kardec para que a doutrina pudesse ser própria, e não por causa do nome dele, que era um pedagogo conhecido. A primeira pergunta de O Livro dos Espíritos: o que é Deus? E é uma pergunta de um cientista, de um pesquisador, não de um religioso. Nós perguntaríamos: quem é Deus? Só que quando nós perguntamos quem, nós estamos induzindo que é alguém. Alguém é uma pessoa, um ser. Quando Kardec pergunta o que é Deus, ele está abrindo espaço para ser qualquer coisa, sem induzir a resposta. E os espíritos superiores afirmam: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa. Deus sendo essa inteligência suprema, a causa primária e primeira de todas as coisas. E a gente volta àquela questão. Pensaram que eu ia esquecer, mas eu não esqueci. Será que nós somos a imagem e a semelhança de Deus? E aí se pensou no Deus de Moisés, o Deus que Moisés apresentou, o Deus antropomórfico, e se criou aquela imagem de um homem idoso, cabelos brancos, barba branca, sentado num trono, comandando o universo. Isso é tentar fazer o que é impossível, reduzir Deus. Porque quando você coloca Deus num corpo, você limita Deus. Se Deus está num trono, ele não está longe do trono, está no trono. Você limita a onipresença de Deus. Se Deus tivesse a forma humana, ele teria que ser matéria. Mesmo que uma matéria aqui tenha essenciada, mas teria que ser matéria. E sendo matéria, estaria sujeito às transformações da matéria. Não seria imutável. Então não seria Deus. Olha que coisa. Não é? Então, Cláudio, nós não somos a imagem e a semelhança de Deus? Somos a imagem e a semelhança de Deus. Quando um médium vidente vê um espírito, o que é que ele está vendo? A gente pensa, ele está vendo um espírito. Na realidade, ele está vendo o perispírito. O corpo espiritual que Paulo falava em uma das suas epístolas. O perispírito que Allan Kardec denominou. O corpo astral que fala os místicos.
E o perispírito envolve o espírito. Isso quer dizer que o espírito está dentro do perispírito e se irradia para fora. Ele não está preso, mas está dentro, envolvido pelo perispírito. Nenhum médium jamais viu um espírito sem perispírito. Eu vi uma luz, você viu a irradiação dele. Mas o espírito em essência, nenhum médium jamais viu sem o perispírito. E é essa essência que nenhum médium jamais viu, é que é a imagem e semelhança de Deus. Por isso ninguém nunca viu. Então, na essência da centelha que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Não braço, perna, cabeça, isso é corpo. Isso é matéria. Deus está além de espírito, porque nós somos espíritos. Deus está além de espíritos. Então nós somos sim a imagem e semelhança de Deus na essência do nosso ser. A ciência material hoje está dividida. Antes não, era materialista, ateísta. Mas hoje parte da ciência acredita na existência de um ser superior. E aí, a parte que não acredita diz: prove que Deus existe. E a parte que acredita diz: prove que Deus não existe. E aí o mergulho, e hoje se fala até da partícula de Deus, aquela criadora de tudo. Então, o homem, aos poucos, através da ciência material, está também se aproximando de Deus, não apenas através da religião, mas um dia, religião e ciência darão as mãos na crença do Pai que criou a todos nós e que mantém tudo que existe. Se nós somos a imagem e a semelhança de Deus na nossa essência, tudo que Deus tem em ação, nós temos em potência. Ou seja, se nós somos filhos, nós parecemos com o Pai. Meu pai já desencarnou, mas se vocês vissem a foto do meu pai, iriam perceber que parecemos muito. As mãos, parecemos a face, nós parecemos muito, nós dois. Então, mas eu não sou meu pai, eu sou parecido. Então, nós também temos semelhanças com Deus. Então, vamos ver aqui agora um pouco dos atributos de Deus e o que nós puxamos como filhos desses atributos. Está lá no livro dos Espíritos, os atributos de Deus, lá no primeiro capítulo. Um dos atributos de Deus é que Deus é eterno. Olha, Deus é eterno. E nós que somos seus filhos, qual é a herança que nós temos do Deus eterno? Nós também somos eternos? Não. Deus é eterno, nós somos imortais. A diferença é que nós somos imortais porque nós não vamos ter fim. Mas nós tivemos um início. Nós fomos criados por Deus. Deus é eterno porque não teve início e nem vai ter fim. Nós somos imortais porque tivemos o início e não teremos fim. Nós conseguimos compreender o que é não ter fim. Conseguimos. A nossa inteligência consegue entender isso, o que é viver para sempre sem ter fim. Nós não conseguimos entender o que é não ter início. Essa maravilhosa eternidade de Deus. E nós pensamos, mas como assim Deus não teve início? E antes dele, não teve antes dele. Ele já é o antes. Sim, mas ele veio de onde? Ele não veio. Ele está. Está em todo lugar.
Mas como é isso? Se mergulharmos para tentar entender o Deus que está sem ter vindo, que existe sem ter sido criado, a gente vai enlouquecer. Então é melhor ir devagar nesses mergulhos, porque a nossa mente ainda não consegue entender. O que é sem fim, nós entendemos, mas sem início, e existir mesmo não ter tido início, é complicado para entendermos. Então Deus é eterno. Deus é imutável. E o que é que nós recebemos disso? Nós somos perfectíveis. Deus é imutável porque Ele é perfeito. O que é perfeito não precisa mudar. O que é imperfeito é que muda. Então nós somos perfectíveis. Estamos mudando, crescendo para chegar à perfeição que nos cabe chegar. Porque a criatura vai parecer sempre com o Criador, mas não vai ser igual ao Criador. Deus é imutável, Ele não erra. Não precisa mudar. Ele é a perfeição das perfeições. Deus é imaterial. E qual é a nossa herança? Allan Kardec pergunta: imaterial é porque não é matéria. E Allan Kardec pergunta: e nós, os espíritos desencarnados, podemos dizer que são imateriais? E os espíritos bondosos responderam: não. Imaterial não é bem o termo. Digamos que os espíritos desencarnados são extracorpóreos. Porque eles são espírito, eles têm que ser alguma coisa. Não é? Deus se utilizou de alguma coisa para fazer os espíritos, para nos fazer como espíritos. Não sabemos o que Ele usou. E os espíritos falam de uma matéria quintessenciada, indestrutível, imortal. Como nós não sabemos a essência de Deus, também não sabemos a essência dos espíritos. Ou seja, não temos conhecimento sobre a nossa própria essência. Deus não é matéria. Existem 3 elementos gerais no universo, lembram? Deus, espírito e matéria. Outro atributo de Deus, Deus é único. Não existe outro Deus. Se existisse, o universo estaria numa confusão tremenda. Essa questão de anjo que caiu do céu e luta contra Deus, primeiro porque não existe potência que se assemelhe à divina. Ele é único. Segundo que, se um anjo caísse do céu, ele estaria contradizendo a lei de evolução. Nós sempre crescemos, sempre evoluímos, o espírito não retrograda, não retroage. Quem é bom não vai ficar ruim, mas quem é ruim vai ficar bom. Isso é a lei da evolução, é o progresso. Então, no sentido que se coloca, que o anjo caiu do céu, virou diabo e está lutando contra Deus, não. Todos são filhos de Deus e todos chegarão à perfeição que lhes está destinada. Deus, Ele é único, todo-poderoso. Outro atributo: ninguém é mais poderoso do que Deus. E Deus é soberanamente justo e bom. Justiça e bondade. Justiça que está na lei de causa e efeito. A lei que utiliza da reencarnação para se manifestar na terra. Bondade, que é o amor infinito. João Evangelista já dizia: Deus é amor. Jesus nos ensina a justiça quando Ele diz: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não se colhe uvas em espinheiros e não se colhe figos em sarças. Isso é justiça. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você é livre para plantar o que quiser,
mas é obrigado a colher o que plantou. Mas também vem a misericórdia, que está de mão dadas com a justiça. Quando Jesus diz: o amor cobre a multidão de pecados. Jesus diz que você tem que arcar com a responsabilidade dos seus atos. Errou, tem que ressarcir. Mas ele também diz que esse ressarcimento não necessariamente tem que ser com a dor, com o sofrimento. Pode ser com o amor, com o serviço, com o trabalho, com o amor ao próximo. Por isso o amor remove a multidão de pecados. E eu queria, para encerrar, tocar num tópico muito interessante, que esse tópico, dentro de um dos atributos de Deus, me consola. E eu sei que consola vocês também. E ele acaba com o sentimento de solidão. Deus é onipresente. Para eu filmar esse vídeo, eu saí da minha casa e vim para cá, para minha sala, gravar. Se eu estou aqui, eu não estou em casa. Quando eu chegar em casa, eu não vou estar aqui. Com Deus isso não acontece. Ele está em todo lugar, ao mesmo tempo. E isso é interessante porque às vezes nós falamos: será que Deus ouve a minha prece? Será que Ele ouve as minhas dores, o meu sofrimento? Será que Ele ouve quando eu peço a Ele? E nós pensamos em Deus e olhamos para cima. Jesus disse: o reino de Deus não está aqui, ali ou acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Deus está aqui comigo, agora que eu estou falando com vocês. E Deus está aí com vocês, agora que vocês estão me vendo e me ouvindo. E isso é maravilhoso. É maravilhoso porque a gente fala e Ele ouve. A gente pensa e Ele percebe, e Ele sabe. A gente tenta esconder da gente mesmo os pensamentos que nos incomodam, mas Ele sabe de tudo. Ele vê tudo. Ele é o nosso Pai. E nessa semana espírita, do Centro Espírita Estrela Guia de Itapuã, nós queremos deixar essa mensagem e lembrar de uma prece de Ismália e trazer um pouco desse texto lindo para encerrar os nossos trabalhos de hoje. Ismália diz assim: Pai, dá-nos tua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida. Seja para o teu coração cada dia o nosso primeiro pensamento de amor, para a tua bondade a nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, estende-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande é o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos tuas criaturas, raios sublimes da sua sublime inteligência. Auxilia-nos a descobrir os tesouros imensos que o Senhor guardou nas profundezas de nossas vidas. Ajuda-nos a acender a lâmpada sublime da sublime procura, que a glória eterna seja em teu eterno trono. Resplandeça contigo a infinita luz, mane em teu coração misericordioso a soberana fonte do amor, cante em tua criação infinita o sopro divino da eternidade. Seja a tua bênção, claridade aos nossos olhos, harmonia aos nossos ouvidos, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés, no amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres. Glorificado sejas para sempre, Senhor. Que possamos ver Deus como um Pai amoroso, que estará sempre conosco. Muita paz, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Jesus conosco.